Olá, Naira Rabelo aqui com vocês em mais um FEL Responde, que é aquele quadro em que a gente traz sempre uma pergunta de um dos nossos alunos feita lá na plataforma e a gente puxa para cá para responder de uma maneira mais informal, mais ampla muitas vezes, né? E com algumas minúcias que só aqui a gente tem liberdade para fazer. Antes de trazer a pergunta do quadro de hoje, não se esquece, clica aqui no botãozinho para curtir o nosso vídeo, assim a gente atinge o maior número de fisioterapeutas. Se inscreve no canal, clica ali no sininho também, assim você recebe o nosso conteúdo de maneira quase que instantânea. Bom, a pergunta de hoje diz respeito a testes especiais. Ela pergunta assim, bom, por exemplo, meu teste de gaveta anterior deu positivo para LCA e eu também observei aqui na avaliação um teste para menisco lateral positivo. Eu posso considerar a dor, ponto importante aqui da pergunta, como algo positivo para a lesão das duas estruturas ou eu corro o risco aqui de ter algo ou algum falso positivo? Então, essa pergunta é interessante porque ela nos traz alguns conceitos importantes ali no nosso momento da avaliação. O primeiro deles, gente, é muito importante que vocês saibam disso. Um único teste especial, ele não é suficiente para dar diagnóstico de lesão alguma, nem de uma lesão de ligamento, muito menos de lesão de menisco ou algumas outras estruturas ali. É por isso que a gente sempre fornece para vocês o que a gente chama de cluster. É um conjunto de testes que dentro ali dos estudos da clinimetria, que avalia a acurácia, né, da positividade ou negatividade desses testes especiais, aumenta a nossa chance de identificar uma estrutura como de fato lesionada, comprometida ou não, tá? Então sempre lancem mão de uma série de testes e ao longo de todos os testes aqui, para todas as estruturas do joelho, por exemplo, do quadril, a gente fala, né, quais são os testes que em conjunto, qual que é aquele formato do cluster ali que melhora a tua acurácia diagnóstica, tá? O outro ponto, e é um conceito importante aqui que essa pergunta traz, eu acho que vale responder nesse sentido, é o que considerar positivo. Queridos, importante aqui, fiquem comigo nesse momento. Num teste para uma estrutura, um estabilizador passivo, como um ligamento, o teste dá positivo quando você identifica a folga. Então, quando eu me disponho a fazer um teste de pivô de LCA, uma gaveta anterior, um Lachman ou algo do gênero, a única variável que eu devo considerar para de fato, né, diagnosticar aquela estrutura como lesionada, parcial ou totalmente, é a folga, tá, daquela articulação. Por isso que também é muito importante você comparar com o lado contralateral, ok? Com o lado contralateral. Quando eu estou avaliando, o exemplo que ela me deu aqui foi junto, LCA e menisco. Quando eu estou avaliando o menisco, a positividade do teste se confere por conta de dor, tá? Então veja bem, se eu aplico um teste de LCA, uma gaveta, um pivô, um Lachman ou algum outro que vocês queiram, e o meu paciente refere dor, essa não é uma variável a ser considerada para a positividade ou negatividade do teste. O que vai me guiar para um teste de ligamento é a folga, é o jogo, é a quantidade de cruzes que eu classifico ali quanto à folga daquela articulação, ok? Aquela instabilidade mecânica que a gente identifica. Quando eu vou para o menisco, o que me guia para entender se existe a possibilidade de uma lesão naquela estrutura, aí sim envolve a dor, né? Nos testes que a gente identifica, McMurray, Apley, o próprio teste de manobra ali de Tessali e tudo mais, tá? O menisco tem uma característica importante também, que é mediante a uma lesão específica, que é normalmente a lesão em alça de balde, que o paciente refere, e aí não é um teste que você faz, ele refere travamento no joelho. Muitas vezes isso pode acontecer ali na tua frente, tá? E normalmente isso está associado a uma lesão que a gente chama de lesão em alça de balde, em que após a lesão existe um flap solto ali dentro, né, descolado do restante do menisco, e esse flap ele pode, de fato, se acomodar ali numa condição e aí gerar travamento no joelho, tá? E aí, por fim, gente, os testes sozinhos, eles também não geram 100% de certeza da positividade ou negatividade de uma lesão. Então, observem sempre o histórico que o paciente te relata. Para identificar lesão ligamentar e lesão de menisco, principalmente, a gente precisa ter um histórico que envolva minimamente a torção daquele joelho, né? Dentro do exemplo aqui que a pergunta me trouxe.
Então, o paciente está correndo em linha reta, não sofreu nenhum tipo de lesão em torção, né? Nenhuma entorse daquele joelho. E começa a apresentar ali uma dorzinha na região medial ali do joelho, próximo da interlinha articular. Ok, você fazer um teste talvez para menisco, mas lembrem, se ele não tem histórico nenhum de entorse, talvez não seja. Se for uma lesão de menisco associada àquela queixa, talvez não seja nada muito agudo, né? E existem outras estruturas ali, por exemplo, pata de ganso, algum estresse ligamentar que você não vai identificar no teste, mas a gente sabe que pode estar ali exposto, né, a um estresse direto e irritabilidade tecidual, uma bursa, né, que é muito comum, bursas ali na região medial do joelho. Então começa a ampliar a tua hipótese diagnóstica, né, também considerando o relato do momento do surgimento da queixa do paciente. Lesão ligamentar e de menisco aguda, pelo menos, tem sim uma íntima relação com o histórico de trauma, em especial torsional, ok? Bom, eu espero que tenha sido claro aqui para vocês. Obviamente, a gente continua à disposição. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, coloquem aqui nas mensagens, né, nos nossos comentários. A gente tem disposição para respondê-los. E eu vejo vocês no próximo FEL Responde.